Eu falei, dia 2 de fevereiro, que Lula iria o quê? Desistir. E agora as pesquisas estão comprovando tudo isso. Futura Apex de hoje diz que Flávio Bolsonaro venceria Lula por ampla vantagem. Flávio Bolsonaro 48%, Lula Ibarra da Silva 42,6%. Tá virando goleada. Porque claramente Lula não tem mais condição. E a gente ainda tá no dia 14 de abril, hein? Então não dá mais pra ele continuar essa bravata, essa loucura, esse fascínio quase que sexual, né? De tentar a reeleição. Então ele vai ter sim que desistir e o PT agora precisa procurar um nome pra substituir o Lula Ibarra da Silva. Mas antes da gente falar sobre isso, eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. A sucessão direta do PT seria Haddad. Mesmo Haddad tentando, né, concorrer ao governo do estado de São Paulo, seria Haddad por uma questão partidária. Não é por carisma e não é porque ele incendeia a militância, né? Não é por isso. É por confiança. E Haddad é isso, é meio que o picolé de chuchu versão vermelha lá do PT. Sabor PT, não é isso? Mas tem outros nomes aí da base lá do PT, como Camilo Santana, já ouviu falar? Então o nome desse cara aí circula, é lembrado, é naqueles botecos lá, PT gosta de boteco. Só que eu sinceramente não acredito que tenha tanta sustância, né? Como diz lá o Lully, para ter uma utilidade interna, porque ele é lembrado no partido, mas ele não tem aí uma expoência nacional. Agora, existe uma possibilidade que ninguém tá falando, e eu vou jogar aqui na mesa, sabe? O cara joga a bombinha de 15, de 20, de 35, vira as costas e sai correndo. Então, é uma possibilidade, e que ninguém tá falando, mas eu tô observando com muito cuidado. Seria Geraldo Alckmin como candidato de sucessão de Lula e Biden da Silva. E por que eu digo isso? Porque Geraldo mostrou subserviência a Lula, né? Baixou a cabeça para Lula durante 4 anos. Isso em política não é pouca coisa. Agora, mesmo ele tendo puxando o saco, essa é real, né? Ele seria uma possibilidade do sistema permanecer ainda na corrida eleitoral usando a máquina. Então o que o Geraldo faz é cálculo, é por sobrevivência. Então, justamente por essa falsa ou apresentável lealdade, Alckmin poderia ser sucessor de Lula. Isso para o PT, pactuando lá com o PSB, tentando construir uma candidatura vendável, aceitável, né, para alguns setores. Alckmin lá tem relação com muitos prefeitos do interior de São Paulo. Tem ainda a sua base do PSDB praticamente extinto, mas existe. Isso conta lá para eles. E política é isso, né? É rede de apoio, ponte, prefeito, e aí é assim que o jogo corre. E Alckmin tem isso, Camilo não tem, e acho que Alckmin tem mais do que Haddad. Então, tudo isso corrobora, sim, com essa possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer, e pouco importa, porque eles vão tomar na cabeça. Eu acho que essa é a possibilidade, tá? Alckmin é menos desgastado nesse sentido, ele consegue manter o pacto deles lá de pé. Pacto, né? Palavra feia, né? Mas é pacto, né? Não tem outra palavra, né? Então seria uma candidatura, digamos assim, de segurança para tentar manter aí a candidatura a pé, né? Por outro lado, fato é que Flávio ainda não tem vice. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, falando sobre a possibilidade de Tereza Cristina, né? Falei, né? E poucos dias depois, o Flávio fez um vídeo falando que, olha, a Tereza Cristina seria um sonho de consumo, né? Quem não queria ter Tereza Cristina como vice? Então, isso mostra que existe sim essa possibilidade, né? Isso não é delírio, não é invenção da minha cabeça, não é uma viagem, né? É uma hipótese, né? Plausível de um desenho político, né? E mesmo sem vice definido, Flávio está esmagando completamente qualquer possibilidade de Lula e Biden da Silva concorrer à reeleição. Isso aqui é muito importante porque uma coisa é o sujeito crescer depois de fechar a chapa, depois de amarrar apoio, depois de organizar o coreto. Outra coisa é crescer desse jeito que o Flávio está crescendo sem ter vice. Você percebe o tamanho do problema para o PT? Quando o Flávio já aparece assim, sem vice definido, já está praticamente estourando a boca do balão. Daqui a pouco vai ganhar no primeiro turno. O que acontece, né? Desespero total. Então, faltam ainda algumas semanas para o fim de abril. Eu acho que Flávio tem sim que se posicionar com relação a vice. Vice não é enfeite, vice sinaliza para o mercado político, vice sinaliza para setor econômico, né? Vice fecha uma aliança. Até porque se o governo não tá bem, troca, quem fica? Fica o vice. Então, tudo isso faz sentido. Então, o Flávio tá numa posição de força, isso pro lulismo é devastador, mas precisa
resolver aí essa conta, né? Fechar essa ponta, né? Ele até fez um vídeo com o Zema tirando uma onda, vocês viram? Falando, será que eu vou ser vice do Zema? Será? Uma brincadeira. Claro que a ideia seria melhor, né? Seria Zema ser vice de Flávio, mas tudo indica que Zema vai ser candidato. E aí vem a parte interessante, porque na medida em que Lula derrete que nem chocolate, dessa forma, Zema deve estar pensando, né? Talvez, por que não? Será ser vice de Flávio Bolsonaro? Isso já ajudaria Flávio Bolsonaro a vencer já no primeiro turno. E aí que entra a matemática da política, que muita gente não gosta de fazer porque prefere romantizar a disputa, né? Só que política não é romance, política é conta. Então, se Flávio tem 48 contra 42 de Lula no segundo turno, obviamente, se um dos candidatos do campo da direita desistisse, ou se houvesse uma concentração maior de forças, Lula estaria praticamente entregando de bandeja para Flávio Bolsonaro finalizar a fatura já no primeiro turno. Eu acho isso perfeitamente possível. Tá? Perfeitamente racional. Acho, inclusive, que esse tipo de conversa já começa a entrar no radar de muita gente. Só que eu preciso lembrar uma coisa a vocês, tá? No dia 2 de fevereiro, quando eu avisei que Lula iria desistir, muita gente aqui no canal achou que era um absurdo. Mas está se configurando. Eu não sou mãe de Ná, não sou nenhum oráculo. Eu simplesmente analiso os dados, tá? Os resultados, principalmente resultados de governo, que nesse caso é desgoverno. Então, muito simples, para a conta fechar. Mesmo com as questões ideológicas em discussão, mesmo com os temas sociais sendo levantados todo o tempo, o que vale no final são as realizações, resultado. E isso é o que sustenta o governo. E o desgoverno Lula tentou se sustentar pela narrativa, mas não pelo resultado. Então, muitas coisas tentaram ali, serem impostas, né? Muitos debates, narrativa empurrando com a barriga, mas não deu certo. Então, por isso que eu sabia que esse derretimento da imagem do Lula resultaria com a questão da desistência dele. Mas tirar o PT da jogada, para mim, é obrigação. O que a gente precisa agora pensar, isso pode ser até um tema para o próximo vídeo, é o futuro do Brasil. Flávio Bolsonaro tem que definir vice e tem que discutir o futuro do Brasil. O Brasil é cheio de oportunidade, um país continental, falo isso em todos os vídeos, poderia se posicionar como uma grande potência. Infelizmente, a corrupção aniquila toda essa possibilidade. O Brasil tem recurso próprio, tem capacidade produtiva, tem poder de produção absurdo, tem território, agro, energia, uau, tem tudo. Mas precisa fazer isso se tornar realidade. Precisa transformar esse potencial em poder. Precisa transformar esse recurso em projeto, em realização. E isso exige governo de verdade, não é espetáculo. Eu tenho certeza que Flávio vai conseguir fazer isso. Então o cenário de hoje é muito simples para mim. Lula já está pacotando lá as malinhas dele com a esbanja, já estão lá soldando lá o vice. Pode ser que role Alckmin. Flávio precisa fechar a fatura com relação a vice, determinar se sai alguma peça, se de repente vice for Zema, pode faturar no primeiro turno. Mas eu quero agora ler nos comentários, saber o que você acha de tudo isso daqui. Me fale de onde você está falando, quero saber, vou responder cada um dos comentários. Se você não é inscrito no canal, me ajuda aí. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, beleza? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve o nosso amado Brasil.